Todos irmãos, com a paz do Senhor Jesus, eu vou contar um testemunho meu, vou tentar ser breve, amados, porque ele é um testemunho de 1 hora e meia, mais ou menos. Bom, para resumir, em meados de 93 em diante, eu conheci uma pessoa, eu tinha 15 anos e ele tinha 55 anos, ele era dono do restaurante Pilão, em Itaipava. E fui casada com ele durante 25 anos. Ele era separado do seu primeiro casamento, do seu segundo casamento, e ali depois a gente foi lá para cima, para o Bonfim, onde ele tinha um restaurante e ele fez uma pousada. Era simples a nossa pousada, ali em cima onde a gente morava. E ali a gente passou a viver, eu e ele. Aí, com o decorrer do tempo, ele foi ficando mais idoso, mais debilitado, cheio de complicações da idade mesmo, já tinha pressão alta, tinha coração grande. Aí ele veio ter uma morte súbita do coração, na época, foi em 2014. Aí eu peguei, né? Nesse período, ele, antes da gente mudar para lá, eu tinha passado por altos e baixos com ele, porque às vezes ele bebia e ele passava perto de mim, às vezes bêbado, de mão dada com outra mulher na minha frente. Eu, às vezes, com 18 anos, eu via isso tudo. Eu guardava para mim. E um dia, sabe que quando a gente está no mundo, a gente faz o que o mundo pede, né? Porque a gente é escravo de Satanás, né? Então você acaba comendo as bolotas que ele oferece para você, como está lá em Filho Pródigo. Quem conhece a passagem Lucas 15, do versículo 11 em diante, vai estar procurando na Bíblia e vai ler o que eu estou dizendo aqui. Então, amados, eu acabei pagando na mesma moeda. Só que aí depois eu me arrependi mesmo, pedi perdão para Deus e não fiz mais. E nesse período conheci as drogas, passei a usar a cocaína. Aí comecei a usar, fazer uso dela. No início eu dizia, eu que te domino, você não tem domínio sobre mim. Mentira. Aí ela passou a ter domínio sobre a minha vida. Quanto mais eu usava, mais eu queria. E com isso, depois o meu marido faleceu, aí eu peguei e vendi o que eu tinha lá, porque eu queria comprar eu queria dar uma entrada, na verdade, na época, como eu morava sozinha, eu pensei até em comprar um apartamento para mim, embora eu não goste de morar em apartamento. Mas eu falei, como eu sou sozinha, um apartamento tá ótimo para mim. Melhor do que eu estar pagando. Mas aí me falaram, mas aí você vai ter um apartamento, você vai pagar isso, pagar aquilo. Enfim, tá. Aí passou. Aí a droga me consumiu tudo. E eu emprestei um dinheiro para uma pessoa na época. Essa pessoa até hoje não me pagou. Aí depois de 4 anos tive meu filho, que hoje vai fazer 8 anos, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E nessa época eu ainda estava usando cocaína, eu usava pouco, mas eu usava, mesmo na gravidez. E fumava, bebia. E eu falava assim, meu Deus, eu não quero mais essa vida para mim, porque eu me via dentro da igreja. Deus me mostrava eu dentro da igreja. Eu tinha sonhos com eu dentro da igreja. Mesmo eu cheirando cocaína. Eu me via dentro da igreja, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aí eu falava assim, quando eu acordava, Senhor, eu estou toda errada. Como que eu posso estar fazendo uso das tuas coisas, estando na tua igreja? Se tudo teu é santo, Pai, e eu toda errada. Aí eu peguei e comecei a me questionar. Aquilo falava mais alto. E o meu coração desejou buscar a Deus de novo. Queria sentir Jesus. Eu comecei a sentir um vazio aqui dentro de mim. Eu só me sentia bem quando eu chamava a presença de Deus para perto de mim. Aí eu quis mudança. Aí levei meu marido também, junto comigo. Mas ele não quis Deus. Aí eu falei, já que você não quer, eu quero. Então a gente se separou. E eu passei. Aí falei pro meu irmão, na época, meu irmão, arruma uma casa para mim. Porque eu preciso morar em outro lugar. Porque eu me separei do pai do meu filho. E ele arrumou essa casa. Eu cheguei perto da pessoa para quem eu havia emprestado dinheiro. Falei, hoje eu quero que você me ajude pagando o meu aluguel. Ele pagou durante uns tempos, depois parou de pagar. Um belo dia, o oficial de justiça chega na minha casa. Aí eu peguei e falei, meu Deus, aí eu fui e arrumei um kitnet, um cubículozinho, para mim morar com meu filho. Fui. E dali Deus começou a trabalhar na minha vida. Aí o meu ministério só começou a crescer, porque Deus foi só me enchendo. Eu perdoei, aprendi a perdoar, porque para você ser cheio do Senhor Jesus Cristo, você tem que perdoar de corpo e alma. Perdoar não é um ato de se humilhar, não. É um ato de amor a Jesus Cristo. E eu perdoei. Quando eu perdoei, Deus me encheu. Aí Deus falou para mim assim, usou um profeta da igreja para falar assim para mim. Filha, você vai ter um ajudador.
Eu falei, mas como assim? Para me ajudar na obra? Não, para você casar. Mas eu não estou querendo isso. Eu quero dons que vêm do céu para eu usar para fazer a obra do Senhor. Mas, filha, Deus te quer numa obra grande. E para você ser honrada, para Ele te encher desta forma, é preciso você ter um marido. Aí vai questionar com Deus, vai orar para Deus. Ele viu que eu não gostei, ele vai falar com o Papai do Céu. Então eu peguei, depois de muito tempo, fui lá e falei com Deus. Só já que vai me dar, que era assim, assim, assim. Deus me deu, hoje, graças a Deus, estamos casados. Foi tudo rápido na nossa vida. Teve confirmação de Deus, que até o bolo a gente ganhou, até álbum de casamento Deus nos deu. O que eu quero deixar para você e para mim aqui, porque há uma esperança para aquele que é drogado, para aquele que está na prostituição, para aquele que é gay, para aquele que é lésbica, para aquele que é traficante, para aquele que é ladrão. Ainda há esperança para um pecador que se arrependa, que deixa Jesus entrar e mudar a sua história. Aleluia. Deixa Jesus entrar e mudar o quadro da sua vida, porque eu sei que tem muitos de vocês. Você pode até dizer que não agora, mas quando está no seu secreto sozinho, tu e Deus, que ninguém está te vendo, bate uma solidão aí, um vazio que bate aqui dentro da tua alma. Não é de dentro do teu peito, não, de dentro da tua alma. E você questiona, por que eu estou assim? Mas eu te digo uma coisa, é o Espírito Santo de Deus te incomodando para você aceitar Jesus como Senhor e Salvador, porque existe mães de joelho intercedendo pelos seus filhos. Aceita Jesus enquanto há tempo, porque o mundo pode até te condenar. Pessoas podem virar para você e falar que você não tem mais jeito, mas tem um que não vai te condenar, e ele é Jesus, ele te ama. Aceite ele como Senhor e Salvador da sua vida, para viver o extraordinário de Deus. Hoje eu sou missionária, estou como missionária falando para ti. Há esperança para a sua vida. Aceite ele como Senhor e Salvador e viva o extraordinário que Deus tem para ti. Amém?